Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando mais um programa Cidade na Rede. O nosso encontro semanal, sempre com grandes personagens, convidados e boas histórias. Hoje estou recebendo o jornalista Alexandre Silvestre, que vai contar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória no jornalismo. Um amigo de longa data que está aqui para falar um pouquinho com a gente, e a gente abre o programa agradecendo a todos os colegas da TV Gazeta que deram permissão para que ele esteja aqui hoje contando um pouquinho do seu trabalho. Tudo tranquilo, Silvestre? Grande Alê, que meu bom amigo demais. Luciano, tudo bem? Uma honra, obrigado pelo convite, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Não tem. Me conta um pouquinho, quanto tempo já nessa loucura do jornalismo, Alê? 28 anos. Comecei no jornalismo geral, fazia política, economia, muito trânsito, muita prestação de serviço. Trânsito é quase que Fui a repórter primeira aéreo, escola, né? fui repórter aéreo por que legal. 2 ou 3 anos na antiga Rádio Eldorado, que hoje é a Rádio Estadão, Sim. do Grupo Estado de São Paulo, onde eu aprendi praticamente tudo, cara. Eu que estou na televisão, mas que consumo rádio desde muito pequeno. 2, 3, 4 anos de idade já tinha o radinho. Para ouvir futebol, principalmente. O rádio, eu sempre falo que é a grande escola, né? Porque o jornalismo, ele nos abre um leque muito grande de assessoria, de criação, hoje de internet, era do impresso, era da TV, mas o rádio, ele dá aquela coisa do imediatismo, né? De não ter roteiro, e imagino que hoje para a TV é muito útil, né? Aquela experiência do rádio que você tem que ter vocabulário, você tem que ter argumentos para poder o tempo inteiro tá passando a notícia, o fato, o inusitado, que você não sabe o que vai acontecer numa cobertura, por exemplo, de trânsito. Ah, mas é normal. Não é normal, porque você não sabe se você vai sair de casa para cobrir só um movimento ali parado, segue, ou se vai ter um grande acidente, se vai cair um avião, se vai ter uma batida de um ônibus. Isso é muito louco, né? O improviso, o cacuete, a velocidade de raciocínio, você vai pegando, né? Você falou do helicóptero, você pode inclusive sofrer alguma pane mecânica, como aconteceu já comigo. Não teve acidente, mas foi um susto no meio da cobertura. E aí eu descrevi o pequeno problema ao vivo. Poxa, que bacana. Porque começou a pitar uma luz no painel do helicóptero. Eu falei, tá tendo algum problema aqui, não sei o quê, já volto a falar com vocês. Mas foi só um alarme falso. E quando você fala assim do imediatismo, né, é incrível como hoje em dia com a internet tá tudo relâmpago. Mas na época só do rádio, eu tô falando do final dos anos 90, tá? A resposta vinha através de e-mail. Então nesse dia, por exemplo, que eu tomei esse susto, levei na esportiva, mas contei no ar o que estava acontecendo, chegaram os e-mails na rádio, na base, na hora. Pô, e o repórter, o Silvestre e tal, não sei o quê, papapá. Aí, minutos depois, quando eu cheguei na base, eu respondi às pessoas. Entrei no ar junto com o locutor do horário, era na Eldorado FM naquela época. E é muito prazeroso, cara. E depois da Eldorado, o que você... Cara, depois da Eldorado eu rodei tanto, eu fiz Rádio América, eu fiz Rádio Atual. Eu lembro de você... Corinthians em Marcha, num projeto muito bacana com o Tata Muniz, que é um grande jornalista. Lembro desse projeto. A gente só falava do Corinthians, jogos do Corinthians, um programa independente, inclusive, a gente não tinha nenhuma conexão com o clube em si, amarras econômicas ou editoriais, não, a gente era um projeto independente, livre, que só falava do Corinthians, né? Com transmissões, com os programas diários. Trabalhei na Kiss FM, fui locutor de FM também, no lançamento da Kiss FM. Então, eu já fui DJ. Marcos Braga, aquela galera. Putz, mas foi a primeira leva, com o Morcegão, num projeto que foi trazido aqui para o Brasil, lá dos Estados Unidos, pelo Ademar Altieri, que foi meu primeiro diretor de jornalismo na Eldorado, que sai da Eldorado, monta a Kiss FM Brasil e me leva. Então, eu inicio no rádio, AM principalmente, FM, flerto com a televisão Rede Mulher, faço alguma coisa lá com a Alessandra do Valle, em 2002, se eu não me engano, Mulher Esporte, a filha do Luciano do Valle, e volto para o rádio,
mas eu ganho a primeira chance no jornalismo esportivo pelas mãos do Jorge Cajuru, que hoje é senador. Na Rádio K. Na Que era a Rádio Nova FM. Na Rádio Nova. Rádio K era lá de Goiânia, mas eu fazia para todas as rádios que ele tinha, Sim, né? Então sim. era a Rádio K de Goiânia, em rede aqui com a Nova FM, quando Eu ele lembro vem desse para São projeto, Paulo. lembro desse projeto. Depois Ribeirão Preto, na 79 de Ribeirão Sim. Preto, aí já com o Datena junto com o Cajuru. CPI do futebol, setorista em Brasília no Congresso Nacional, falando diariamente das coisas da CPI do futebol na Câmara e no Senado, quando abriu-se a caixa preta do futebol, depois da Copa de 98, vocês vão se lembrar disso. E, cara, até bater na televisão e ganhar uma oportunidade na Gazeta, onde estou há 20 anos. 20 anos na Gazeta. Cara, e a Gazeta, ela hoje, lógico que com o crescimento, TV a cabo, streamings, tudo, mas a Gazeta, ela sobrevive, né? Hoje ela tem um programa, principalmente para as pessoas de São Paulo que acompanham, que é diário, e tem o tradicional Mesa Redonda de domingo, que tem histórias e contribuição absurda para o jornalismo esportivo, acho que dá para a gente dizer do Brasil, né? Cara, são 2 programas dos mais longevos da história da televisão brasileira. O Gazeta Esportiva pode ter alguma mudança de nome e de horário ao longo da história, mas ele também tem décadas. O Mesa Redonda vai completar 55. 55 anos. Desde Milton Peruzzi, Perão de Castro, passando por Roberto Avalone e companhia, Flávio Prado e agora com meu parceiro Osmar Garrafa. E quando você fala em legado do Mesa Redonda, principalmente, podemos começar só pelo nome. Sim. Porque quantos programas Muitos, né? se auto-intitulam Mesa Redonda? Que é quase que uma excelência quando você fala de futebol, né? É o nome perfeito aí. E conta um pouquinho desse período todo, ô Silvestre, você teve alguns desafios, né, dentro da carreira, isso que é muito legal a gente falar, principalmente para os mais jovens, né? Que hoje a lógica, a tecnologia, ela às vezes atrapalha em alguns sentidos, mas na grande maioria das vezes nos ajuda muito em coberturas. Agora, para fazer uma cobertura, principalmente para a rádio, antigamente era muito mais difícil uma linha, o telefone celular, que hoje é super acessível, era bem mais complicado. Para você entrar no ar, você dependia daquelas LPs que você viajava para um lugar torcendo que ligasse, porque você não tinha... Conta um pouquinho desses momentos aí. Cara, eu lembro que trabalhando pro Cajuru, eu fazia, eu não vou me recordar agora o ano exato, talvez 2002, por aí, cara. O Cajuru acho que foi 2000, né? É porque eu tive alguns momentos com o Cajuru, tá? Mas eu me recordo de uma época em que eu era o setorista de São Paulo, do futebol paulista, para as rádios dele. Goiânia, Ribeirão Preto e São Paulo. Então, o futebol era transmitido, o narrador não vinha para o estádio num determinado momento dos projetos. Narrava off-tube, no estúdio, vendo na televisão, e eu é que pegava o busão, leito, viajava na véspera do jogo para Mineirão, para Maracanã, até para Assunção, fazer jogo de eliminatórias lá no Paraguai. E eu era o repórter na externa. Sim. Então, qual era o meu equipamento, além das minhas 2 cuecas, minha camisa velha e o meu tênis e meu jeans surrado? 100 metros de cabo, um microfone, um fone e a caixinha de transmissão para ligar a linha telefônica. Sim. Era o que eu tinha. Aquelas caixinhas do Rony. Do Rony Silva, monstro sagrado do rádio brasileiro. Exatamente. Eu tenho até hoje a caixinha. Eu tenho também a caixinha de do recordação. Então, a caixinha, o que você fazia? Espetava a linha telefônica de um lado, aí aqui saía o cabo de 100 metros que eu conectava. Uma entrada de microfone, uma entrada de com o fone. microfone na ponta e o outro lado o fonezinho. E era assim que eu trabalhava. Eu me recordo de um jogo do Palmeiras na Série B. Quando que o Palmeiras jogou a Série B das duas vezes? Foi 2003? 2003 foi a segunda vez, né? Teve um jogo Palmeiras e Marília. Marília e Palmeiras. Foi a primeira vez quando a primeira o vez Marcos que caiu. Isso. Wagner Love. Geração do Wagner Diego Love. Souza. Isso. E o Marcos tinha acabado de ser campeão mundial e continuou no Palmeiras. Sim. Trocou uma proposta inglesa para ser parceiro do time, né? Para mim, um jogador, um dos mais fantásticos, acima da média. E como pessoa, maravilhoso, espetacular, grande Marcos, um beijo. Me deu grandes entrevistas
e já me emocionou, e eu consegui fazer o Marcos também se emocionar em alguns momentos. E eu carrego isso com muito carinho. Mas voltando ao jogo, lá em Marília, viajo para Marília e tal, monto a linha telefônica, cadê o sinal? Não vem, chamo o cara da companhia telefônica lá de Marília, pô, não pediram, a rádio não pediu, deu algum problema. Não tem linha telefônica. Aí o técnico da telefônica de lá fala, ó, tenta arrumar aqui do lado do estádio, o estádio pequenininho do Marília, né? Bento de Abreu, Sampaio Vidal. É isso aí. Tenta arrumar alguém que te empreste a linha telefônica, que a gente puxa o cabo, joga pelo alambrado, porque o estádio era pequeno, tinha a rua ali na frente, né? Aí eu converso bato nas portas das casas, falo com uma idosa, a senhora aceita, não, claro, pode usar meu telefone, quer o telefone, enfim? Eu falei, não, mas eu vou precisar puxar um cabo, não é o seu telefone, né, o aparelho, eu preciso da sua linha. Aí o cara da companhia telefônica puxou, jogou o cabo por cima, tal, do telhadinho do estádio, e onde chegou o telefone para eu poder, a ponta do fio do telefone para eu poder montar o equipamento e fazer a transmissão, chegou no alambrado, no meio do campo, entre os bancos de reservas e a mesa do representante. Só que ali, repórter de rádio não pode ficar. Só pode é atrás ficar do gol. Sim. E aí o fiscal da federação falou, você não pode ficar aí. Aí eu expliquei a situação. Cara, então eu não vou transmitir, eu preciso colocar a rádio no ar, pelo amor de Deus, me deixa. Eu vou ficar quietinho, eu não me mexo. Eu vou ser parte integrante do alambrado. E os caras aqui, ó, alambrado aqui, torcedor, tal, falando, tal. E eu com o equipamento pendurado, abriu-se uma exceção para mim e eu fiz a transmissão dali. O narrador lá no estúdio, e aí, Silvério, detalhe do lance, tá, não sei o quê. E aí a sorte. O Palmeiras estava perdendo por 1-0 o jogo. O Wagner Love, no final da partida, empata e faz o gol da virada. E na hora que o narrador termina a narração e joga para eu dar o detalhe do gol da virada, o Wagner Love estava comemorando com o time no campo e veio para o banco de finalizar a comemoração. Exatamente onde eu estava, paradinho, e foi na minha frente. E na hora que o narrador joga pra mim, eu coloco o microfone na boca do Wagner Love e capto toda a emoção dele, comemorando. Ainda faço, qual a sensação? Fiz alguma interação com ele rápida. E é um episódio que eu guardo também na memória, assim, dos mais incríveis. Ô Silvestre, eu sou meio saudosista, principalmente quando a gente fala de cobertura esportiva, porque hoje a gente tem muito acesso à informação, mas pouco acesso para desenvolver a informação. E aí que você me entenda, né? Eu até falei já isso com outros profissionais, amigos. Você pode saber coisa que a gente não sabia muito tempo atrás, se o jogador tinha filho, se o jogador era casado, onde ele passava lua de mel, onde ele passava férias, você não sabia nada disso. Hoje você pode saber, só você acompanhar a família dele nas redes sociais. Mas, por outro lado, você não consegue mais desenvolver um bate-papo, né, aquelas resenhas pós-treino que a gente viveu tanto em equipes e tal. Como é que você lida hoje com isso para poder fazer seu trabalho na Gazeta, principalmente na sua linha, que você tem uma linha muito humanizada, né, muito de trazer, não só a Gazeta, mas o seu trabalho de trazer para perto ali aquele jogador e não ser somente um número, só um atleta. Como é que você está se adequando a essa nova realidade? Eu lido muito mal, para falar a verdade. Difícil. Porque eu preciso do contato, eu preciso do relacionamento para ganhar confiança. Acho que todo mundo, né? Sim. Mas no meu caso, pela minha linha de trabalho, como você disse, é muito ruim esse distanciamento. Então, você não entra mais no CT, você não consegue mais conversar com o jogador, você não consegue ganhar a confiança do jogador, do treinador. Então, quais são as minhas ferramentas nos últimos tempos? Obviamente, tentando me reciclar para me enquadrar nesse novo cenário. Aproveitar uma brecha numa entrevista coletiva, que é o que a gente tem de contato ainda. Sim. Por exemplo, com o treinador. Seja ele o Abel Ferreira, com quem eu me relacionei nos últimos 4, 5 anos, de maneira espetacular para mim, e acho que para ele também, me potencializou muito esse duelo, às vezes sangrento, às vezes divertido. Mas respeitoso. Super respeitoso, até porque eu sou um super admirador dele. Mas, na prática, já que eu não consigo falar com o cara no dia a dia porque não se abre mais o treino, eu aproveito o final da entrevista coletiva. Terminou a entrevista coletiva, levanto a minha cadeira, puxo de canto, tento conversar um pouquinho,
falar de uma ideia que eu tive, pô, será que dá pra gente fazer isso semana que vem? Ou contar uma história, o mínimo de relacionamento, o que é muito difícil, porque mesmo assim, os assessores chegam, interrompem esse papo informal, alguns até ficam mais de lado, só que não é uma situação agradável, é constrangedora. Você não consegue conversar com jogadores também. Acho que os jogadores dessa nova geração sequer sabem lidar direito com a imprensa, porque eles estão bem distantes da imprensa. Eles são pautados para tudo, né, pelo media training, como se fala. E tá tudo muito quadrado, cara. E eu odeio essa coisa protocolar, quadradinha, enquadradinha, sabe, perfeitinha. Não, eu gosto da coisa espontânea. E por outro lado, quando eles abrem também para um público que é muito mais segmentado, né? Mais fácil ele abrir essa coisa espontânea para uma linha de influencer do que efetivamente para um canal, que você poderia fazer isso muito bem, né? Esse é um dilema que a profissão vive. Eu estou fazendo faculdade aos 52 anos, eu não sou formado. Eu abandonei a PUC, eu fiz jornalismo nos Estados Unidos, fui tentar uma bolsa de atleta lá nos Estados Unidos em 91, mas eu me perdi pela boemia da vida norte-americana. Você é um volante. Não fui disciplinado como atleta. Essa história é boa você contar, eu não sabia não que você tinha Fui. Eu cheguei a treinar, antes de ir para os Estados Unidos pleitear a bolsa, eu fiz a faculdade lá, mas eu não entrei no time de futebol, não por falta de qualidade, mas porque eu fui seduzido pela noite norte-americana, confesso, mas dei um jeitinho de estar no meio. Então não deu para ser atleta, eu tinha até potencial para tênis e futebol. Mas eu virei jornalista esportivo, que dá para conciliar as duas coisas, sabe? O esporte. E não precisava de concentração. E a boemia. Mas voltando, eu fui para lá, fiz o primeiro ano de comunicação lá, voltei, PUC, um ano de PUC aqui, eu tive que iniciar do zero o processo praticamente, porque a carga horária na universidade lá que eu fiz na Flórida era muito curta, então eu fiz PUC. Aí depois de um ano de PUC, um ano e pouco, eu larguei, abandonei, não gostei muito do curso, apesar de ser apaixonado por comunicação e tal, comecei a trabalhar com meu pai. Ia seguir o caminho mais fácil, sabe? Meu pai já tem um negócio. Ainda bem que o meu pai faliu. Beijo, pai. Porque graças à falência do meu pai... Falei, vou ter que voltar a trabalhar em alguma coisa. Putz, a vida, vou ter que fazer alguma coisa da minha vida, não só ser o herdeirinho, né? E aí voltei através de um curso técnico, rádio oficina, locução. Sim. E eu já tinha a comunicação no sangue desde pequeno. E aí as portas se abriram através da Rádio Eldorado. E eu estava falando da faculdade, né? E agora na Casper Libero, de 3 anos para cá, eu ganhei uma bolsa do seu Sérgio Felipe, da direção da Casper. Pô, você não é formado, tal, a gente não exige o diploma, mas aqui todo mundo é Casper, é legal para você, é legal para a gente. E eu estou já no último ano, o ano do TCC. Já está. Do trabalho de conclusão de curso. Legal, legal. E aí você fala dessa questão, né, dos influencers, da comunicação. Eu estou estudando com uma galera... Quando eu iniciei o curso, uma molecada de 17, 18 anos. Agora 20, já se passaram 3 anos. E as perspectivas são bem diferentes da que você tinha. É outra realidade. A referência dessa geração é a referência do TikTok, é a referência do Reels, é a referência dessa linguagem da internet. Diferente da nossa referência. A minha referência era... os grandes apresentadores, né? Os grandes repórteres da grande mídia, aquela coisa da nossa época. Então está sendo um choque, um conflito para mim, mas ao mesmo tempo está me oxigenando as ideias. E pode me dar uma sobrevida no mercado, não sei, talvez entender essa nova linguagem. Essa influência ela vai te enriquecer também. Né? E eu sempre tive essa linguagem mais solta, mesmo lá no Grupo Estado de São Paulo, que é super rígido, conservador, manual do Estadão, manual de português. Eu sempre tive essa linguagem mais coloquial, mais livre. Em alguns momentos isso também causou algum incômodo aos meus chefes, tal, mas eu consegui encontrar esse lugar. E estou muito feliz com tudo que está acontecendo e me revigorando. Mas é um dilema, cara. Confesso que é um dilema. Esse negócio aí dos influencers, o que é jornalismo, o que não é jornalismo, o que é entretenimento, o que é hard news. Tá tudo meio que um grande bololô na área. Todo mundo que tem um aparelho telefônico tem um veículo na mão, né? Se o veículo é acompanhado por milhões de pessoas ou só pela família, não interessa. Mas que todo mundo tem um veículo na mão. E a partir do momento que você tem uma rede social, você tem um canal, isso é meio quando você projeta para responsabilidade, para ética, para tudo isso,
é muito amplo, né? Claro, mas nem todo mundo tem. Nem o conhecimento. Sim. Porém, todo mundo tem uma tecnologia Tanto é que a gente brinca quando você todo vê mundo tem uma televisão para transmitir. Agora, tem. isso é uma coisa incrível que eu acho. É perigoso, claro que você tem que saber filtrar, mas olha só, quando eu era jovem, quais eram as possibilidades de você falar para alguém te ouvir, ou de você escrever para alguém te ler? Cara, meia dúzia de jornais, meia dúzia de rádios, meia dúzia de emissoras de televisão e tchau. E estou exagerando em meia dúzia, se eu for lá para os anos 70, 80. Ok? Hoje, então era assim, era um espaço muito pequeno. Eu lembro Hoje em dia, qualquer um pode publicar o que quiser para o mundo. E Exatamente. isso é incrível, bom, espetacular e perigosíssimo ao mesmo tempo. Gente, deixa eu dar uma paradinha, daqui a pouco eu volto com o Alexandre Silvestre nesse bate-papo aqui do programa Cidade na Rede, mais histórias depois do intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Beleza, voltando com Alexandre Silvestre, hoje o nosso convidado aqui no programa Cidade na Rede, agradecendo demais a sua audiência aqui com a gente. A gente falava, né, desse momento do jornalismo e... Sabe onde começou o jornalismo esportivo na minha vida? Posso contar rapidinho? Pode, por favor. A nova geração talvez não saiba do que eu vou falar, mas campo de botão. Campo de botão, poxa. E eu tenho esse campo de botão até hoje eu mesmo, sem marca, um campo feito à mão. Tipo um estrelão, como a gente fala, mas não era um campo, foi um campo feito no interior que eu ganhei do meu avô ou do meu pai. Ganhei aos 4, 5 anos de idade, eu tô com 52, eu tenho até hoje o campo. Além de jogar botão com os amigos, aquela coisa toda, eu montava um jogo fictício, eu tenho as arquibancadas, eu fui aprimorando, desenhava as arquibancadas, as bandeirinhas, papel picado caindo do céu, talco para fingir fumaça, biribinha para fazer os fogos de artifício, as placas de publicidade. Os rádios ao meu lado de gravação com as fitas, cassete com as vinhetas das rádios, e eu ficava brincando, simulando uma transmissão de rádio, imitando Osmar Santos principalmente, Zé Silvério também, um outro período, e foi ali que tudo começou. E a linguagem está em mim até hoje. É muito legal você falar isso, porque eu tinha o Estrelão também, eu sempre joguei botão. Aliás, botão é a única coisa que eu consegui guardar da minha infância. Eu tenho até hoje, eu guardei durante muito tempo para dar para o meu filho. Quando eu entreguei para ele aquela sacola gigantesca com não sei quantos conjuntos de jogos de botão, ele olhou para mim e falou assim, legal, assim, tipo, português claro, né? Ele... Não dá para competir com o FIFA, né? Não dá. Ele falou, mas eu ligo aonde? Minha filha chegou, eu tenho uma filha de 11 anos, Maria Carolina, um beijo, papai te ama. Gosta muito de futebol, joga futebol e chegou a brincar de botão comigo, aprendeu a dar o tiro de dedinho ainda. Sim. Sabe, o dedinho para fazer de cobertura. Mas não tem muita paciência, galera. Mas eu também era assim, eu narrava e, filho único, minha mãe entrava, ela falava que quando ela chegava em casa, ela achava que tinha 20 pessoas no quarto, era eu ali brincando e não sei o quê. Todo mundo. Fazendo o som da torcida. Tudo, exato. E aí recortava do jornal, aquelas propagandas que tinha de jornal, pra fazer revista, a plaquinha de publicidade. E aí fazia a plaquinha de publicidade e colava. Muito legal. Copa União de 87, eu pintei Coca-Cola no meu campo de botão, para ficar igual o campo. Copa União. Porque lembra que tinha Coca-Cola dentro do gramado, que a FIFA depois proibiu, porque não podia ter propaganda dentro das 4 linhas. Mas a Copa União começa com a Coca-Cola na beira do gramado, atrás dos gols, e no círculo central, pintado a cal. Sim, eu Aí tiveram lembro, que tirar. E eu pintei com liquid paper. Nossa. Só que aí ficava um relevo, assim, atrapalhava o movimento dos jogadores, cara. Puta, que legal. Mas era uma riqueza de detalhes incrível. E aí você falava também de influência, né? Eu lembro o início da faculdade, eu comecei a faculdade em 96, uma das primeiras aulas, professor perguntando onde cada um queria chegar, tal. Não foi meu caso, mas 90% dos companheiros de sala falavam o seguinte, que queriam apresentar o Jornal Nacional. Era o foco. O meu, eu falava que eu queria fazer um jogo, né, ao lado ou do Osmar Santos ou do Fiore Giliotti. E eu consegui realizar isso com o Fiore na Tupi, ainda no final de carreira dele. Mas hoje é totalmente diferente, né? Hoje, eu quero ter o meu canal, isso é uma coisa que é muito, muito louco. Você sente também que para fora do país, né? Porque a gente,
nas transmissões, principalmente internacionais, a gente tem essa relação um pouco mais... Dá para a gente se ampliar um pouco mais. Talvez é um pouco mais conservador do que aqui. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, assim, que lá fora ainda se mantém uma certa, não vou dizer ordem, mas ainda um conservadorismo assim, em relação ao jornalismo, diferente do que tem aqui. Não tenho elementos para concluir isso. Eu acho que em alguns casos sim, em outros não. Eu vejo, por exemplo, existe um conservadorismo aqui brasileiro que está se quebrando um pouco com essa nova linguagem mais solta. Por exemplo, o jornalista tem que estar de terno, gravata. Eu vou falar da parte mais visual, da figura do repórter, por exemplo. Eu, mais jovem, já repórter, cheguei aí para jogo credenciado de bermuda, baita num calor, 40 graus, país tropical, e eu fui criticado por alguns colegas, pô, pega mal pra nós, você... Não, a minha credibilidade não tá na minha roupa. Exatamente. Larga de ser careta, rapaz. Vai ver americano, gringo, europeu, trabalhando em Copa do Mundo e Olimpíadas, em país tropical ou em país em que é muito calor. Os caras trabalham de papete. Eu tô falando mentira? Não. Aqui ainda se estipulou, depois de muita discussão, a bermuda é abaixo do joelho. Sim. Mas, conquista de Roberto Carmona, saudoso Roberto Carmona, que tinha varizes e precisava usar, não era isso? E muita gente pegou o atestado dele e foi multiplicado. Mas, isso é uma caretice. Os americanos, eles vão de shortinho. Shortinho. E eu, antes mesmo desse momento, cheguei a ver jornalista, não só esportivo, rabo de cavalo, tiara. Eu sempre tive cabelo grande, cheguei a trabalhar de tiara, de rabinho, mas assim, é um conservadorismo que eu acho que o brasileiro é muito espontâneo, muito livre para algumas coisas e careta para outras. Mas a televisão está quebrando, porque o padrão Globo já quebrou isso. Sim, sim. Que é quem determina. Hoje tem jornalista na Globo com 200 tatuagens, brinco, não sei o quê. Então jornalista tá ter time, declarar time, o que você acha? Direito do jornalista, eu declaro. Nunca escondi, sou São Paulino, trabalho, se precisar, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, em qualquer clube, tento ser isento sempre, sou até mais radical com o meu time na análise para tentar corrigir alguma falha de distorção que eu não esteja percebendo nas minhas análises, então eu sou mais duro com o São Paulo, não vejo o menor problema. Outra coisa que para mim está me incomodando muito atualmente no jornalismo esportivo, em relação também a audiência, seja ela de TV, internet, rádio, tanto faz, é que vivemos muitas bolhas, cara. Muita polarização. Então, assim, se o cara não é corintiano, ele não pode ser o repórter do Corinthians, o setor. Aí, se o cara é corintiano e fala mal do Corinthians, ele também não pode. Sabe, gente, vamos amadurecer, você não pode ter o direito evoluir. O jornalista, independentemente do time dele, ele tem que contar a história da maneira mais isenta possível, chegar o mais próximo da verdade, doa a quem doer. Eu já dei informação do meu time que prejudicou o meu time. Numa véspera de final São Paulo e Corinthians, na janela do meu apartamento, eu vi o treino do São Paulo no CT da Barra Funda. O Cuca fechou o treino. Final de 2019, se eu não me engano. Quando que o Wagner Love fez aquele gol no finalzinho, o Corinthians foi campeão paulista? São Paulo e Corinthians. Talvez 2019? Eu já estava morando na Barra Funda, do lado do CT de São Paulo, vista total do campo. Treino fechado, papapá. Antevéspera da final da Neoquímica Arena do segundo jogo. E eu vi o treino e eu contei. Eu vi o treino, não gravei, vi e contei o que eu vi. Ao vivo no Gazeta Esportiva. No dia seguinte, os caras do São Paulo estavam ao pé da vida comigo. Pô, você contou tudo. O cara falou, mas você não é São Paulino? Não, eu sou jornalista antes de ser São Paulino. Eu tenho que pagar o apartamento, tenho que dar notícia, vocês fecham tudo. E eu contei qual seria a escalação. E o São Paulo perdeu. Não por isso. Exatamente. Não aí vieram falar, por isso, né? Greve de silêncio contra mim. Assim, eu conversei com o Cuca, que era o técnico. Puxei o Cuca. Não, você tá na tua. Aí ele fez um treino fictício para me enganar no dia seguinte. Eu me senti super importante. Pô, quando eu vi o treino no dia seguinte, eu falei, não é possível. Isso aqui não é. Aí eu fiquei sabendo. Foi um treino fictício. O cara lá vai ver, ele vai divulgar um outro time. Pô... Então, aí os jogadores não queriam falar comigo. Aí eu conversei com o Cuca, com a assessoria de imprensa do São Paulo, com os jogadores, com os líderes do elenco na época. Expliquei a situação.
Eu queria que o São Paulo fosse campeão, eu sou São Paulino, mas ali eu estou trabalhando. Sim, né? sim. Eu viro a chavinha. Vocês não viram a E chavinha? é uma oportunidade, né? Não deixa de ser uma oportunidade. Como você, de repente, está num aeroporto e encontra uma pessoa e ela vai te dar uma informação a mais. Você está num restaurante e vai encontrar um empresário que, conversando com você no bate-papo, falou, estou trazendo tal atleta. Então, quer dizer, o jornalista ele tem que estar aberto a isso. E onde eu fui... Você estava abrindo a janela da sua casa. E eu uso esse exemplo até para me livrar da pecha de ser clubista, porque o que mais a gente ouve, jornalista é clubista. Eu não sou. Eu elogio o Palmeiras, eu critico se precisar, e prejudiquei o meu time dando uma informação. Prejudicou na visão entre aspas, de algumas pessoas também, entre né? aspas. Você diminuir muito a importância do São Paulo e aumentar demais a importância do Corinthians, porque, por exemplo, do outro lado também treinaram, trabalharam, sim. O pessoal do São Paulo também treinou, então assim, ouvi perdeu de um dirigente, perdeu, né? Eu ouvi de um dirigente, e depois que abriram as portas de novo para mim, não que tenham me censurado, porque não me censuraram, mas ficou um mal-estar. Aí um dia num treino, depois do jogo, tal, São Paulo perdeu o título, que São Paulino é você, hein? Eu falei, como assim que São Paulino sou eu? Que São Paulino é o senhor, que é o dirigente aí. São Paulo está nesse estado. É isso aí. Não sei o quê. Eu tinha boa relação, inclusive, com esse dirigente, né? Nada contra ele. Mas eu me dá uma cutucada, tomou de volta. Falei, se quiser, compra meu apartamento aí, ó. Ou então compra de todo mundo ali e fecha. É como se isso ganhasse jogo. E sabe qual foi a grande novidade daquele dia? Daquele treino fechado? A volta do Jusilei ao time titular. O Jusilei que foi um bom jogador, um bom volante, mas ele treinou em várias funções ali, líbero, volante, ele estava fora do time, e aí ele foi a grande novidade, que não mudou nada. Não fez um mau jogo também, ele jogou, não fez um mau jogo, mas... Não cascata, mudou. gente. Silvestre, tá chegando no final do programa, quero agradecer demais o nosso bate-papo. Não vou poder contar a história da Grécia com o Reinaldo Gotino? Pô, conta, rapidinho. Não. Vai deixar para outra? Você vai me chamar de novo. Poxa, mas não tem problema. Como eu entrei na Gazeta, graças a uma viagem a Atenas, para a Olimpíada, por um canal que pouca gente conhece. Lá eu faço amizade com o Reinaldo Gotino, que hoje é apresentador, mas na época era um mero repórter como eu, da Gazeta, do esporte. E essa história eu vou contar para vocês, porque ela é sensacional, para mim, pelo menos, e para o Gotino. Então, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Cara, sucesso. Muito obrigado por você participar com a gente. Agradece de novo. Manda um abraço para todo mundo da Gazeta. Garrafinha também, que está devendo uma visita aqui para a gente. Para todo mundo lá da Gazeta, sucesso para você. Garrafa é teu vizinho, você sabe, né? Aqui do ladinho. Esse estúdio... Maravilhoso. Esse estúdio aqui é parte da história da televisão brasileira. Acho que o meu avô, saudoso J. Silvestre, pisou por aqui. J. Silvestre pisou, com certeza. Eu acho que sim. Silvestre, brigadão, sucesso. Quando que a gente vai jogar uma bola de novo, cara? Isso aqui, vou falar uma coisa para vocês, hein? É um volante dos bons, hein? Já fui. Bate até na sombra. E eu era o goleiro do time. A gente se divertiu bastante. Silvestre, brigadão, velho. Beijo. Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Gente, tá chegando no final. Gostou, né? Resenha boa. E vai ter segundo tempo ainda. Daqui a pouco o Silvestre volta aí para contar mais histórias para vocês. Gente, muito obrigado pela audiência. Valeu demais pela companhia. Semana que vem eu volto com mais personagens, mais convidados e mais histórias. Valeu, galera. Valeu, Brasil.